A partir de agora, visão do momento. Informação e credibilidade. Falando de política, economia, saúde, educação e segurança pública. Mediador Dr. Ramon Butti. Visão do momento. Só aqui. Bem, ouvintes da Rádio Visão, estamos aqui hoje para mais uma Visão do Momento, recebendo em nossos estúdios a doutora Milene Ferreira Fernandes. Ela é advogada especializada em Direito Previdenciário e nos honra muito ter aceitado o nosso convite para estar aqui hoje, para falarmos a respeito da reforma previdenciária, que está na eminência de ser votada pelo Congresso Nacional, e a gente vai esclarecer os nossos ouvintes sobre o que essa reforma traz de inovações, para os trabalhadores. Bem, doutora, seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço pelo convite. Bem, doutora, eu gostaria primeiro que a senhora fizesse uma apresentação sua. Meu nome é Milene Ferreira Fernandes, eu sou advogada previdenciária, me formei em 2007, hoje eu faço parte da Comissão de Previdenciário de Uberlândia, estou terminando a pós também em Direito Previdenciário. Tenho um escritório aqui no edifício Valmac, sala 904. Nono andar. Nono andar. Logo abaixo da Rádio Visão. Bem, doutora, a reforma previdenciária está muito sendo discutida na mídia em geral, e algumas informações estão chegando de maneira distorcida. Ela já chegou lá com uma PEC que recebeu uma segunda emenda através de uma outra PEC. Então eu gostaria que a senhora falasse o que essa primeira PEC trouxe de inovações e o que foi alterado com relação à primeira. A reforma hoje, ela ainda é só especulação, ainda não tem nada certo. A proposta da reforma vem sofrendo várias alterações, porque teve a PEC 287 de 2016, que é a proposta original, e a proposta alterada pelo relator, que é a PEC 287A de 2016. Vou falar para vocês o que acontece, o que está tendo de alterações, como que está hoje, como que pode ficar. Lembrando que o que foi alterado hoje pode ser que ainda vá sofrer mais alterações e pode mudar de novo, Vou falar o que está hoje, o que é hoje a PEC. A situação de maior interesse de todos, a respeito da possibilidade de aposentadoria, seja ela no futuro, quanto aqueles com direito adquirido, quanto aqueles que realmente estão já com o tempo, tanto tempo de contribuição quanto tempo de idade, que é a idade cronológica. Eu gostaria que você explanasse sobre isso e a gente vai conversando a respeito durante a sua explanação. Hoje a aposentadoria por idade, ela para homem é 65 anos, com 15 anos de contribuição. Para mulher, ela tem que ter hoje 60 anos e 15 anos de contribuição. Com a reforma da PEC 287, a proposta original, passaria 65 para os dois, tanto para homem quanto para mulher. E com a PEC alterada, a 287A, a idade mínima para homem vai ser agora 65 anos e para mulher 62. A média continua sendo a mesma, Hoje, 80% dos maiores contribuições desde 94. E com a PEC vai ser alterada, vai ser 100% das contribuições. Não vai ter 80% dos maiores salários. Por tempo de contribuição, a regra são 35 anos de contribuição ou a fórmula do 85 e 95. 85 para mulher, 95 para homem. Na PEC original, ela ficaria 49 anos de contribuição para receber o valor integral da aposentadoria, tanto para homem quanto para mulher. Com a PEC já alterada, 287A, o tempo de contribuição vai ter que ser 40 anos. Abaixou de 49 para 40 anos. E não vai existir também a fórmula do 85,95. Ou seja, doutor, tem que ser um somatório, 85, 95 seria a idade, mais o tempo de contribuição daria esses números aí. Isso, lembrando que não é só pegar a idade e o tempo de contribuição para dar. Na verdade, porque tem muitas pessoas que acham que tem 29 anos de contribuição, mais 70 daria lá os 95 anos. Na verdade, não é isso, tem que ter no mínimo 35 anos de contribuição. Somando com a idade, se der os 95, era 100%. Hoje é assim, é 100%. Com a nova PEC,
vai ter as regras de transição que vai mudar, e essa contagem também não vai ser tão boa quanto a de agora, porque com essa regra atual não vai ter mais 85, a forma do 85-95. Vai começar com 70% de salário de benefício, mais 1,5% para cada 25 anos de contribuição. Se a pessoa trabalhar mais de 30 anos, vai ser 70% de salário de benefício, mais 2% para cada ano de contribuição. E assim por diante, 70%. Se tiver mais de 35 anos, vai contar 2,5% até chegar aos 100%. Ou seja, para a pessoa ter direito a 100% do benefício, a pessoa vai ter que trabalhar 40 anos. É um tempo muito alto, né? Vamos chamar assim, pela média de vida do brasileiro, né? Com certeza. Tratando de que nós temos aumentando a expectativa de vida, então hoje nós temos uma expectativa de vida em torno de 70 anos, né? Isso. Acho que foi a última expectativa. 70 anos. Mas eu fico assim, bastante preocupado com essa questão que foge aí do controle, né, do próprio trabalhador, a sua expectativa de aposentadoria, seu preparo para tal, né? Para que ele chegue lá na sua velhice e tenha realmente uma condição de sobreviver com aquilo que ele vai contribuir ao longo dos anos. Como é que é feito esse cálculo, doutora? Para o ouvinte entender. Como é que ele você já explicou, mas palavra mais simples. Como é que é feito o cálculo? Ele contribuiu lá durante 30 anos com 2 salários mínimos, por exemplo. Contribuiu sobre 2 salários mínimos. Quanto que ele vai receber se ele completar o tempo de serviço? Na verdade, é assim. Se ele tiver 30 anos de contribuição, ele não chegou aos 35. Então, ele tem 30 anos de contribuição. Se ele contribui, se a vida inteira dele ele contribuiu com 2 salários mínimos, ele vai pegar, quando tiver 30 anos de contribuição, ele vai pegar 70%. Aí vai entrar na regra dos 2%. Você conta mais 2% para cada ano de contribuição. Então, se começa com 25, de 25 para 30, são 5 anos. 2 anos vai ser 10 anos. Então, ele vai receber 80% do salário. Mais 10% e assim por diante. Se ele quiser completar os 100, ele vai ter que seguir 40 essa anos. regra até chegar aos 40 anos. Vai existir também a regra de transição para quem está chegando próximo de aposentar. Não é que a pessoa vai perder, por exemplo, está faltando 1 ano, 2 anos, e a pessoa vai perder esse direito. Não, vai existir a regra de transição. A regra de transição, ela vai funcionar da seguinte forma. Para ter direito da regra de transição, o homem, ele tem que ter no mínimo 50 anos. Na PEC original, ele teria que pagar 50% do tempo de contribuição que faltaria para ele terminar de contribuir. E mulheres, 45. Também teria que pagar 50% do tempo que faltaria para aposentar. Com a nova PEC agora, vai ser 30%. Você vai pagar um pedágio de 30%. Homem hoje vai ter que ter 55 anos e mulher 53. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem simples. Um trabalhador urbano que ele tem 30 anos de contribuição, mas ele está com 56 anos. Ele falta 5 anos para poder contribuir, para poder ter o direito, para completar os 35 e ter o direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Aqui ele vai pagar 30% de pedágio. Ele vai trabalhar mais 1/3 do tempo que ele faltaria para acabar de contribuir. Por exemplo, ele tem 30 anos de contribuição. Então, daqui 5 anos ele aposentaria. Ele vai pegar 1/3 desse tempo, ele vai acabar de contribuir os 5 anos, mais 1/3 de 5 anos para ele ter o direito à aposentadoria. Esse pagamento de pedágio, ele é feito em contribuições ou com o tempo trabalhado? Com o tempo trabalhado. Ele é feito com o tempo trabalhado. Porque no primeiro momento, e lembrando a gente que quando paga pedágio, seria pagar a contribuição sem trabalhar, né? Quer dizer, isso não pode acontecer. Não, aí tem que ser com o tempo. A não ser que a pessoa, em algum momento da vida dela, recolheu como contribuinte individual, teve lacuna, ele pode ir acabando de pagar até completar o tempo. Senão, tem que aguardar. Mesmo o tempo, tem que ir contribuindo e até dar o tempo que precisa para poder aposentar, para ter o direito. Lembrando que não é todo mundo que vai poder estar nessa regra de transição. Homens que tiver acima de 55 e mulheres
Com 53. 53. Bom, doutor, mas com relação a essa expectativa da aprovação dessa PEC, houve uma corrida, né, ao INSS, ou aos institutos de previdências, para solicitar aposentadoria. Isso é viável nesse momento? A quem que isso deve atingir no mundo todo, né? Ou seja, as pessoas estão preocupadas em perder o seu direito à aposentadoria, que não é uma verdade, né? Tem muita gente que está errando muito, correndo no INSS e querendo aposentar, fazendo umas aposentadorias com valor bem mais baixo do que teria o direito. As pessoas que têm o direito adquirido, elas têm que lembrar que se ela tem o direito adquirido, ela não tem que correr. Ela tem que procurar o melhor benefício. Antes, as pessoas, elas aposentavam com valor mais baixo, até proporcional, porque existia a desaposentação. Hoje, a desaposentação já caiu por terra, não existe mais. Então, as pessoas têm que, antes de aposentar, procurar, ler, pedir orientações antes de aposentar, para não pegar uma aposentadoria ruim. Porque, às vezes, a aposentadoria depois da reforma, mesmo com essa reforma, para quem tem o direito adquirido, vai ser melhor do que a aposentadoria hoje. A não ser que a pessoa já atingiu a fórmula do 85 e 95. Se não atingiu, olhar direitinho, porque a pessoa que tem o direito adquirido não precisa correr, ela não vai perder o direito porque vai mudar a lei. A lei, ela só vai atingir quem ainda não cumpriu, ainda o tempo de contribuição, ou a idade, ou o tempo de contribuição. É interessante dizer isso, doutora, porque essa expectativa de mudança da lei traz uma insegurança para todos. E isso chega de uma maneira um tanto quanto distorcida para todos, né? E as pessoas, às vezes, desinformadas, têm que buscar uma informação correta sobre a sua perspectiva de futuro com relação à aposentadoria. Mas eu gostaria de perguntar o seguinte, a pessoa contribui ali todo o seu período de contribuição de 35 anos com 5 salários mínimos. Quando ela vai chegar lá na sua hora de aposentadoria, ela entra com o pedido e quanto que ela vai receber do INSS? Se ela contribuiu durante 5, a reclamação das pessoas é essa, que ela contribui com 5 salários mínimos e quando aposenta recebe menos do que esse valor. Isso aí tudo tem que analisar, porque não adianta a pessoa querer contribuir 5 anos com 5 salários mínimos, porque a média é de 94 para cá. Então, se ela recolheu a vida toda 5 salários mínimos, se ela tiver uma aposentadoria, se ela tiver 35 anos de contribuição, 60 anos de idade, ela vai receber esse valor de 5 salários mínimos. Mas se ela contribuiu só um período com 5 salários, de 2000 até agora, ela vai entrar na regra que vai ter que fazer a média de 94 para cá. Então, com isso, o fator previdenciário vai fazer cair. A pessoa não vai receber os 5 salários mínimos, ela vai receber um valor bem inferior. Isso é interessante frisar para os ouvintes, que às vezes as pessoas ficam com aquela expectativa de que contribuíram durante um período de tempo com 5 salários mínimos, que fariam jus a receber os 5 salários mínimos, né? O que na verdade não é a realidade que acontece. Com relação a isso, doutora, as pessoas tendem a buscar, né, cada vez mais seus direitos. As pessoas hoje já chegam totalmente instruídas a respeito, né, porque nós estamos num mundo globalizado, né, e as informações chegam a todo momento, né. Então hoje é mais fácil de obter essa informação, né. Onde que a pessoa pode obter essas informações? Quem ela deve procurar? O que a senhora recomenda a elas? Essas pessoas que têm dúvida, pode procurar a agência do INSS. Se elas tiverem dúvida ainda, procurar um advogado para tirar orientações, para ver o que é o melhor benefício, para não fazer uma aposentadoria errada e arrepender para o resto da vida. Porque uma vez hoje que você faz uma aposentadoria, se ela saiu baixa ou não, é para o resto da vida. É bom também lembrar que as pessoas que às vezes trabalhou na roça antes de 91, isso conta como tempo, faz aumentar o valor do benefício também, porque quanto mais tempo, menor é o fator previdenciário. As pessoas às vezes falam assim, chegam no escritório e falam assim, mas eu não tenho nada que comprova que eu trabalhei na roça. Mas às vezes a certidão de casamento vem falando que o esposo ou a própria pessoa era lavrador, trabalhador rural. Isso já é um indício de prova material e vale para a Justiça Federal. Com esse indício, mais 2 testemunhas,
Isso faz aumentar o tempo e, consequentemente, o valor do salário também. Lembrando também que a reforma vai atingir também os trabalhadores rurais. Os trabalhadores rurais hoje, que mulher aposenta com 55 anos e homem com 60, na proposta original, eles passariam a se aposentar com 65 anos e 25 anos de contribuição. Com essa nova PEC 287A, a mulher vai aposentar com 57 anos e com 15 anos, passou de 25 agora para 15 anos de contribuição, e homens com 60 anos. Teve alteração também na pensão por morte. Isso nós vamos falar depois dos nossos comerciais, doutora. Iremos para um breve intervalo e retornaremos aqui em seguida com a nossa conversa com a doutora Milene Ferreira Fernandes, ela que é advogada providenciária e nos honra muito com sua presença aqui hoje em nossos estúdios. Daqui a pouco tem mais Visão do Momento. Visão FM. Visão do Momento. Os melhores debates acontecem aqui. Visão do Momento. Bem, ouvintes da Rádio Visão, retornamos aqui em nossos estúdios com a doutora Milene Ferreira Fernandes, ela que é advogada previdenciária e hoje nos brinda com relevantes informações a respeito do direito dos trabalhadores com base na legislação atual e da reforma em perspectiva de votação no Congresso Nacional. Informações relevantes porque podem sanar as dúvidas de todos vocês e para nós isso é muito importante. Bem, doutora, além desses benefícios de aposentadoria, o INSS ele concede outros benefícios aos trabalhadores. Quais são eles? Hoje o INSS tem os seguintes benefícios: aposentadoria por idade, que a gente já falou, aposentadoria por tempo de contribuição, existe a aposentadoria híbrida, tem o benefício assistencial também, que é o LOAS, né, que as pessoas também já conhecem, a aposentadoria por incapacidade e os auxílios doenças. Tem também aí que a senhora falou, uma coisa interessante que as pessoas talvez não sejam informadas a respeito, né? A aposentadoria por incapacidade ou invalidez, quando que a pessoa faz esse direito, que ela pode reivindicar ao INSS a sua aposentadoria e qual o valor que é concedido a ela? A aposentadoria por invalidez, não tem como você pedir ela direto no INSS. A aposentadoria por invalidez, ela funciona da seguinte forma. Se a pessoa estiver incapacitada para o trabalho, ela vai procurar um médico, vai pedir um laudo, vai fazer os exames, vai agendar um benefício de auxílio-doença. Quando ela agenda o benefício de auxílio-doença, o perito vai avaliar se ela está incapacitada por tempo indeterminado, que daí ele dá um auxílio-doença, ou se ela está incapacitada para o resto da vida. Se for total e permanente a incapacidade do segurado, o INSS ele transforma o benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Lembrando que para ter direito à aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, o segurado, a pessoa tem que estar na condição de segurado. O auxílio-doença e o salário-maternidade, com a Lei 13.457 de 2017, ela foi alterada agora, recentemente, no dia 26/6 de 2017, que foi a MP 767, que foi convertida em lei. Antes estava prevendo que a pessoa, quando ela perdia a qualidade de segurado, para ela retornar a ter a qualidade de segurado, ela teria que contribuir mais 12 meses. Agora, com essa lei, agora de junho do mês passado, né? A pessoa não vai ter mais que contribuir os 12 meses. Quem perder a qualidade de segurado, ficar por mais de 12 meses sem contribuir, ela contribui mais 6 meses, mais 6 meses para auxílio doença e 5 meses para salário maternidade. Doutora, mas e aquela pessoa que nunca contribuiu? Por exemplo, aquele trabalhador informal, aquele que faz o seu bico no dia a dia, que às vezes não teve preocupação ao longo da vida de fazer um recolhimento do INSS, até por desinformação mesmo. Fazer com essa pessoa, porque essa pessoa de maneira indireta contribuiu também, né, com o seu trabalho e faz parte de um contexto de prestação de serviço na nossa sociedade como um todo. Como é que ele deve proceder? Tem solução para ele? Hoje tem um benefício assistencial que chama LOAS, que a prefeitura é que custeia esse benefício. Ele é pedido no INSS. Hoje, para você pedir ele, você precisa de ir na prefeitura e fazer um cadastro único dessa pessoa, informar os rendimentos que tem na família, quantas pessoas vivem
em cada residência, tá? Porque o benefício do LOAS, para ter direito dele, você não pode ter uma renda superior a 1/4 do salário mínimo. Você pega a renda que você tiver, divide por todas as pessoas que moram na casa. Inclusive, se tiver mais de um que trabalha, tem que pegar a renda de todos. Se ultrapassar a 1/4, não tem direito ao benefício assistencial. Então seria mais ou menos o seguinte: R$945 de salário mínimo, dividido por 4, dá 200 e poucos reais, seria o dividido multiplicado pelo número de cabeça. Na verdade é o seguinte, não é dividido por 4 não. Na verdade, você tem que pegar o valor recebido pela pessoa, dividir pelo número de pessoas que moram na residência. Se for 3, você vai dividir por 3. Se for 2, vai dividir por 2. Esse valor não pode ultrapassar a 1/4 do salário mínimo. Ou seja, hoje a pessoa, para ter direito, ela tem que viver ganhando menos que R$200 por pessoa por mês. Vale lembrar também que hoje também tem uma ação civil pública, né? Que se a pessoa provar que ela ganha mais que um salário ou ganha mais que 1/4 do salário de benefício, mas ela necessita de remédios que a rede pública não fornece, fraldas, leite especial, isso tudo você vai na prefeitura, faz o requerimento lá. Com a negativa da prefeitura, você pode estar indo no INSS também, que daí esse valor é abatido no salário para dar 1/4. Vale lembrar também que 1/4 o INSS é que estipulou, né, 1/4 salário mínimo, porque hoje, se você entrar com a ação judicial, eles estão até um salário mínimo, a gente tem conseguido. Basta demonstrar os gastos da pessoa, que a pessoa vive em situação de miserabilidade, aí judicialmente a gente tem conseguido, tem obtido bastante êxito. E essa ação pública, quando ela é ensejada pelo então beneficiário desse LOAS, o suposto beneficiário do LOAS até a concessão, ela é despachada liminarmente? É uma decisão já de imediato ou ainda tem limitado durante um período de tempo? Senão não faz, né? A pessoa pode ter a necessidade premente de receber esse auxílio. Essa ação civil pública, os servidores do INSS já têm acesso a ela. Quando você vai dar a entrada no benefício, eles já te passam, quando eles veem que o valor vai ultrapassar o salário mínimo, 1/4, né, da renda per capita, o próprio servidor, ele já te orienta dessa ação e pede para você providenciar junto à prefeitura os remédios. Se com a negativa, pode levar lá que eles estão considerando, eles estão deferindo. Independente do valor que custa cada um dos medicamentos. Independente. Seria mais ou menos isso. Seria negativo do Precisa da negativa. Negativo de fornecimento pelo serviço público municipal ou estadual que seja, né? De que não tem disponibilidade daquela medicação. Isso, não é só medicação, pode ser um leite, porque às vezes tem muitos leites aí que custam muito caro e aí também eles não vão fornecer e aí pode usar também pro leite ou despesas que ultrapassa a renda que a família ganha na casa. Doutor, outro questionamento que a gente vê aí no dia a dia, principalmente motivado pela mídia e algumas opiniões, dizem respeito que essa reforma previdenciária, que vem aí com o objetivo, né, de conter as despesas públicas, ela realmente faria frente a isso, né? Porque, segundo consta, alguns falam que o déficit da Previdência é muito grande. Outros dizem que não, que a contribuição que todos recolhem mensalmente, os empregados todos recolhem, o empregador também, são suficientes para manter a folha de pagamento, que existe uma má gestão do recurso público, enquanto esses recolhimentos caem num caixa único e são direcionados para outras áreas do governo. Então, o que é a verdade sobre isso? Só tem uma opinião formada a respeito? Só tem informações a respeito disso? A minha opinião é que não tem déficit na Previdência. Na verdade, a Previdência é o órgão que mais arrecada. Não é o imposto de renda que arrecada, é o INSS, porque todo trabalhador, ele recolhe. Então, para mim, o que está na mídia falando do déficit do INSS, na verdade, eles não têm onde tirar o dinheiro. Então,
o lugar que mais arrecada hoje é o INSS, então é de lá que eles estão querendo tirar. E aí vem com essa reforma, porque o Brasil realmente está passando por uma situação muito difícil. Então, se o lugar que arrecada mais é o INSS, né, que é a Previdência Social, é de lá que eles têm que tirar esse... Eles têm que buscar o recurso, né? Buscar o recurso, isso. A essa demanda aí de números aposentados e perspectiva de vida. E né? com isso é o trabalhador que sofre, né? Exatamente, porque a perspectiva de vida foi aumentando, né? E aí, consequentemente, a contribuição deixa de existir, né? E aí, consequentemente, também aumenta o fluxo de recursos para pagamento dos aposentados. O que é a sua sugestão com relação a isso? Fala-se muito em previdência privada. É a solução para a situação de previdência no Brasil? Hoje as pessoas, todo mundo que a gente anda conversando, todo mundo que você tem orientado é que faça uma previdência privada, porque hoje a situação para o Brasil, porque do jeito que está indo, que está caminhando as coisas, quem tem condição de fazer, o melhor vai ser a previdência privada. Pois é, doutora, mas a previdência privada é um tanto ainda quanto difícil acesso à grande maioria da nossa população, né, pelo próprio valor recebido, né, porque um salário mínimo, quando a gente coloca, divide por 4 para verificar uma renda de R$200 por mês para uma pessoa, realmente é uma condição muito difícil de sobrevivência, né? Então a previdência privada hoje, ela poderia ser levantada aí essa questão pelos bancos, né, pelas financeiras, pelas empresas que fazem esse tipo de previdência, no sentido de auxiliar mesmo o trabalhador, né, porque ele então passa a fazer isso como um costume, né, de fazer isso, porque nós não temos o costume também de fazer isso, né? É verdade. São poucas as pessoas que têm previdência privada no Brasil, né? A gente não é comum, a gente fala, eu tenho uma previdência privada, não tem, né? Inclusive com essa reforma que a gente está vendo por aí, que a gente está escutando, as informações que a gente está tendo, é que os bancos hoje estão facilitando muito para você fazer essa previdência privada e que está crescendo muito agora com essa reforma. As pessoas estão procurando sim uma outra alternativa a não ser a previdência. Isso é muito importante, que é uma alternativa, né? Agora a gente percebe, eu já falei há pouco tempo, né? Fica um pouco abandonado pelo poder público, porque se você não tem transporte coletivo, você compra um carro, compra uma motocicleta para poder ir ao trabalho, né? Os mais atletas compram bicicleta. Se você não tem segurança, você contrata uma empresa privada, cerca sua casa de cerca elétrica, câmeras, cachorro, gato. Se você não tem saúde, você contrata um plano de saúde. E se você não tem previdência, vai para a previdência privada. Então, a falência total do Estado, né, como um todo. É verdade. Bem, doutora, eu fico muito grato por ter estado aqui hoje conosco, trazendo relevantes informações sobre o sistema previdenciário e a reforma. Agradeço muito o tempo que a senhora despendeu aqui conosco e eu tenho certeza que as informações passadas foram muito importantes para todos os nossos ouvintes. Eu agradeço demais em nome de todas as informações que a senhora nos deu hoje. Eu que agradeço o convite, né, de estar aqui. Para mim é uma honra estar aqui podendo falar um pouquinho da Previdência. Pena que o tempo é curto, não deu para falar mais coisas, porque na verdade quando se fala de Previdência Social ou INSS, as dúvidas das pessoas é muito amplo e na verdade realmente tem muito detalhe que as pessoas às vezes não têm conhecimento, não sabem. Eu acho que deu para falar um pouquinho. Mas eu acredito que valeu muito, doutor. Muito obrigado. Voltaremos numa outra oportunidade, né, para a gente fazer outros comentários a respeito. Vamos esperar a lei ser aprovada, a reforma da Previdência primeiro, né? Tomara que não, né? Tomara que não seja para benefício de todos, né? Que novamente o empregado pague o pato, né? Mas eu fico muito grato, muito obrigado. E aqui o microfone está aberto sempre que a senhora quiser vir aqui falar conosco. Viu? Obrigada. Bem, hoje nós estivemos aqui com a doutora Milene Ferreira Fernandes, ela que é advogada previdenciária, com escritório aqui no 9º andar do edifício Valmac, na Rua Cruzeiro dos Peixotos 499. Caso tenha alguma dúvida ou queira consultá-la, o escritório dela é aberto no horário comercial. Nós ficamos muito gratos em recebê-la e ficaremos aqui com os nossos ouvintes para a programação da Rádio Visão e retornaremos na semana que vem com mais uma entrevista com informações importantes para todos. Até lá! Os melhores debates acontecem aqui. Visão do momento. Só aqui. Visão FM.